Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este é o nosso projeto especial Biblioteca do Crochê, que são as aulas desenvolvidas especialmente para você que quer aprender crochê do zero. Hoje a gente vai aprender a tecer o ponto waffle, que é um ponto que forma texturas de quadradinhos nas peças. Aqui eu tô com uma blusa em construção, trouxe ela aqui para mostrar a textura para vocês. Essa é uma blusa que faz parte da próxima coleção que eu tô desenvolvendo para minha marca de roupas artesanais, Aurora Lunar Atelier. Convido você a conhecer a minha marca, eu vou deixar aqui o site para vocês conhecerem meu trabalho, minhas peças. E aqui até um pequeno spoiler, que essa é uma blusa, né, da próxima coleção. Mas enfim, o foco é hoje aprender o ponto waffle. Aqui eu tô fazendo uma blusa, mas eu também já fiz chale com esse ponto waffle. Então vocês vão ver que ele tem essa textura de quadradinho e é ele que a gente vai aprender a fazer hoje. Eu amo esse ponto, eu amo a textura desse ponto, ele é super bonito. E crochê é isso, gente. A gente vai ter aí os pontos básicos, como ponto alto, ponto baixo, correntinha, e a gente vai brincando com esses pontos e criando as mais variadas texturas. Então, vamos lá, vamos aprender a tecer esse ponto. Aqui, novamente, como vocês já sabem, quem está acompanhando o projeto da Biblioteca do Crochê, sabe que eu começo minhas amostras com uma carreira de correntinhas, seguida de uma carreira de pontos baixos e uma primeira carreira de pontos altos, sem aumentos ou diminuições, apenas ponto sobre ponto. Se você não sabe do que eu tô falando, te convido a assistir as aulas anteriores que você vai entender tudo que eu disse até agora, ok? Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver mais de pertinho o passo a passo em detalhes. Outra coisa, para a gente fazer o ponto waffle, a gente precisa ter aqui uma quantidade de pontos múltiplos de 3. Então, de 3 em 3. Aqui eu tenho 15 pontos de base, ok? Então, a gente vai trabalhar 15 pontos por carreira. Então, como eu falei para vocês, uma carreira de correntinha, uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto, dando aqui 15 pontos de base. Vamos, então, começar a executar a textura do ponto waffle. Como vocês sabem, para virar o projeto, eu sempre faço uma correntinha. Aqui as nossas amostras são tecidas em carreiras de ida e volta, então a gente vira. Para o ponto waffle, é muito importante que a gente identifique também qual vai ser a frente do nosso projeto e a parte de trás. Então, vou dar um exemplo aqui com a blusa que eu tô fazendo. Esta daqui é a parte da frente, que eu tenho a textura exatamente dessa forma, com os pontos aqui demarcando certinho os quadradinhos do waffle. E aqui é a parte de trás, que é a parte traseira, as costas do ponto, que é onde é o avesso da blusa também. Então, o avesso ele fica dessa forma e a frente com o desenho do waffle. Normalmente, a primeira carreira que a gente faz é a carreira da frente, então é por ela que a gente vai começar. Então, virei aqui o meu projeto, vou laçar a agulha e, como sempre, nesse primeiro espaço de base, a gente faz só um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, sem criar textura, apenas criando a lateral. Então, como essa é a carreira da frente, não é a carreira do avesso, ela vai ser sempre feita dessa seguinte forma. Após tecermos o primeiro ponto, o segundo ponto a gente vai tecer com a textura desse ponto para frente. Então, a gente vai inserir a agulha por trás do corpo deste ponto alto, laçar o fio e fazer o ponto alto. E assim, a gente tem a primeira textura do ponto waffle. Os próximos 2 pontos de base, a gente vai ter que colocar ele para trás, vai ter que levar esses 2 pontos para trás, com a textura para trás. Então, a gente vai inserir a agulha
passando pela frente do corpo de cada um desses pontos altos. Laça o fio e faz um ponto alto. Então, eu fiz aqui o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. De novo, bem devagar para vocês entenderem. Lacei o fio aqui na agulha, venho com a agulha por trás aqui da amostra e passo ela aqui pela frente do corpinho do ponto alto. Insiro a agulha no espacinho seguinte, né? Passo ela pela frente do corpo do ponto alto e insiro nesse próximo espacinho, entre um vão e outro dos pontos altos. Então, vai ficar assim, visto de cima. Puxo o fio e faço um ponto alto. Então, agora, vocês vão ver que a gente tem aqui o primeiro ponto alto que a gente fez da lateral, o segundo ponto alto que tem a textura aqui para frente e esses dois pontos altos que ficaram com a textura para trás. Isso é muito importante. Lacei o fio e o ponto alto seguinte, a gente vai fazer como a gente fez esse segundo ponto aqui da carreira, ou seja, com a textura para frente. Isso significa que a gente passa a agulha por trás do corpo do ponto alto de base da carreira anterior. Aqui a gente já tem o primeiro wafflezinho feito, o primeiro quadradinho, dessa forma. E assim a gente vai repetir por toda a carreira. Como a gente já tem aqui um primeiro ponto alto com a textura para frente, isso significa que os próximos dois pontos altos a textura é para trás. E para isso a gente vai passar a agulha pela frente do corpo de cada um desses pontos, laçar o fio e fazer o ponto alto. Sempre com essa agulha bem soltinha na mão, o fio bem solto, para não ficar uma coisa repuxada, um ponto feio e apertado. Agora, de novo, no segundo ponto, a gente vem com a agulha por trás, passa ela pela frente do corpo, né, do ponto alto, insere nesse espaço seguinte, puxa o fio, volta tudo e faz um ponto alto. Aqui a gente já tem o segundo waffle, isso significa que o ponto seguinte, a textura é para frente, com a agulha sendo inserida por trás do corpo do ponto. A gente vai fazer assim por toda essa carreira, essa repetição de pontos. Então, vamos lá, os próximos dois com a textura para trás. Então, agulha passando pela frente do corpo do ponto alto da carreira anterior e faz ponto alto. Novamente, repete a mesma sequência e faz o segundo ponto alto do ponto waffle. Agora, o ponto seguinte, a textura é para frente. E os próximos dois pontos, a textura é para trás. Esse ponto, ele é muito simples, é só ter atenção, tecer a amostra e entender essa sequência de pontos. E agora aqui a gente chegou nos dois últimos pontos da carreira. Então, como a gente tem aqui dois pontos para trás, o próximo ponto a textura é para frente. Dessa forma. E agora, o último ponto aqui é o ponto de lateral, ou seja, ponto em cima de ponto, sem nenhuma textura, sem nenhum segredo, inserindo a agulha na cabeça do ponto da carreira anterior. Então, aqui, a gente tem a primeira carreira e é a carreira da frente da peça. Então, um ponto alto feito com a textura para frente, dois pontos altos com a textura para trás. Um ponto alto com a textura para frente, dois pontos altos com a textura para trás. E sempre no final vai ter que ser o ponto alto com a textura para frente. Por isso que a gente precisa ter exatamente o múltiplo de 3 para dar certinho essa sequência que eu ensinei para vocês. Lembrando que o primeiro e o último ponto da carreira são os pontos de lateral, ok? Eles não têm textura,
o desenho do ponto se dá a partir do ponto seguinte, quando a gente inicia aqui a carreira, fazendo as texturas. Então, o desenho do ponto Eiffel é este daqui. Assim, serão feitas todas as carreiras de frente da peça. Agora, a gente vai fazer a carreira de trás, do inverso da peça. Então, novamente, para virar o trabalho, uma correntinha, virou, e aqui a gente já vai ter o primeiro espaço dessa carreira. O primeiro espaço que significa a cabeça do último ponto alto que a gente fez na carreira anterior. E é aqui que a gente insere a agulha e faz o ponto alto de lateral, dessa forma. E agora a gente precisa entender o desenho do ponto Eiffel para fazer essa carreira de trás. Por quê? Eu não posso interferir no desenho que a gente está criando aqui na frente, né? Então, se eu tenho aqui esses pontos que estão com a textura para frente, isso significa que, trabalhando aqui no avesso, eu preciso manter a textura desses pontinhos aqui para frente. Só que é o para frente da peça, não é o para frente que está virado para nós nesse momento, porque a gente, de novo, tem que lembrar que estamos trabalhando no avesso. E para fazer isso, a gente vai ter que inserir a agulha passando pela frente, né, do corpo deste ponto. Então, aqui está a nossa amostra, a gente vem com a agulha aqui por trás da amostra, insere aqui nesse espacinho ao lado do corpo do ponto, passa a agulha pela frente do ponto, insere a agulha neste espaço no vãozinho seguinte, laça o fio e faz o ponto alto. Dessa forma, vejam que a textura se mantém certinha no lado da frente, sem danificar o desenho do Eiffel. Agora, a gente está aqui naqueles dois pontozinhos que a gente joga para trás quando a gente está trabalhando na carreira da frente. E aqui, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Então, como a gente tem aqui as duas cabeças desses pontos, a gente vai inserir a agulha aqui e fazer dois pontos altos, sem aumentos ou diminuições. Muito simples. E agora, chegamos de novo naquele pontozinho que tem a textura para frente. E a gente vai repetir exatamente o que fez no primeiro ponto, ou seja, passar a agulha pela frente do corpo desse ponto. Laça o fio e faz o ponto alto. Agora, os dois pontos do centro do Eiffelzinho. Significa que é ponto sobre ponto, já que estamos na carreira do avesso. E, novamente, o ponto de textura, que a gente faz um ponto alto, passando aqui pela frente do corpo deste ponto. Agora, de novo, os dois pontos do centro do Eiffel é só ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. E agora, temos o pontozinho de textura, que, de novo, passando a agulha pela frente do ponto, pela frente do corpo do ponto. De novo, dois pontos altos normais, ponto sobre ponto, e chegamos então ao final da carreira, onde a gente tem aqui este último ponto de textura, que a gente vai fazer o ponto alto passando pela frente do corpo do ponto, laçando o fio. E agora aqui temos o ponto de lateral, que é simplesmente ponto sobre ponto. E assim é feita a carreira do avesso. Todas as carreiras do avesso serão feitas dessa forma. De novo, vamos ir agora para a carreira da frente. Então, para virar o trabalho, sempre uma correntinha, virou a amostra e faz um ponto alto no primeiro espaçozinho aqui de base do ponto alto da carreira anterior. Feito então o ponto alto, agora a gente está trabalhando a carreira da frente. E olhem que o desenho dos quadradinhos, ele já vai se formando. Então, aqui
a gente vai fazer exatamente como a gente fez na primeira carreira do ponto Eiffel, ou seja, os pontos que estão com a textura para frente continuam para frente e os dois pontozinhos aqui do centro do Eiffel vão lá para trás. Então, a gente passa a agulha pela frente do corpo desses pontos. Sempre dá uma puxadinha para ir ajeitando a amostra. De novo, passa a agulha pela frente do corpo do ponto. E agora, automaticamente, o próximo ponto é com a textura para frente. Este é um ponto muito simples de ser executado, basta ter atenção, fazer corretamente as primeiras carreiras, porque depois é só realmente ir seguindo a sequência, ele não vai ter alteração nenhuma conforme vocês forem crescendo a amostra. Então, vamos fazer essa carreira até o fim. Aqui, a gente fez o pontozinho que fica com a textura para frente e os dois próximos pontos é com a textura para trás. Então, agulha passando pela frente do corpo, do ponto. 1 e 2. E o próximo com a agulha passando por trás do corpo do ponto alto da carreira anterior. E assim, textura para frente. Os dois próximos pontos jogados ali para trás, a textura, né? Dessa forma. E o próximo ponto, a textura é para frente. Os dois próximos pontos aqui, a textura é para trás. E aqui chegamos ao final dessa carreira. E a textura aqui do penúltimo ponto é para frente. E aqui temos o último ponto da lateral, que a gente só faz exatamente ponto sobre ponto. Então, aqui a gente está crescendo essa amostra e vejam o formatinho dele se dando e fazendo bem bonitinho. Então, gente, a carreira da frente vai ser sempre feita dessa forma. Aqui estamos na frente da amostra. Vamos fazer a última carreira do avesso, juntos. Então, uma correntinha, virou a amostra. E aqui, no primeiro ponto de base, a gente faz o ponto alto. Logo em seguida, a gente tem aquele pontozinho de textura, que tá aqui na frente, né, com a textura para frente. Então, isso significa que a gente vai inserir a agulha por trás da amostra, mas passando pela frente do corpo, né, do ponto alto da carreira anterior, e faz ponto alto. E agora, os dois próximos pontos que na carreira anterior a gente jogou para trás, a gente só faz ponto sobre ponto, sem nenhuma textura. De novo, chegamos no pontozinho que tá com a textura aqui para frente, insere a agulha pela frente do corpo desse ponto e faz ponto alto. E agora, os dois pontos seguintes, a gente faz ponto sobre ponto. Pontozinho que tá com a textura ali para frente, a gente passa a agulha pela frente do corpo e mantém a textura ali na frente. E aqui os próximos dois pontos é ponto sobre ponto. Já estamos quase chegando no final dessa carreira. De novo, chegamos no ponto que tem a textura ali na frente da amostra. Então, a agulha vem pela frente do corpinho dele. E agora, os dois últimos pontos de centro de Eiffel, que é só ponto sobre ponto. E temos os dois últimos pontos aqui dessa carreira,
que é aquele pontozinho com a textura para frente e o ponto sobre ponto final aqui da nossa lateral. Que é só ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha, puxar o fio, cortei, porque eu já finalizei a amostra, porque agora vocês vão seguir exatamente esta sequência até atingir a altura desejada da amostra de vocês. Então, essa é a forma que a gente executa o ponto waffle. Gente, pode parecer muito simples, mas é muito importante a gente fazer amostras, entendendo esses pontos que tem lado para frente, lado avesso, porque vejam como a textura é muito diferente de um lado para o outro. E aqui a gente está formando esses quadradinhos com textura e por isso que ele se chama ponto waffle. É um ponto muito agradável de tecer depois que a gente entende essa sequência. Não vai ter alteração nessa sequência, então é só ir crescendo a peça de uma forma reta, né? A amostra de uma forma reta e aos poucos a gente vai incluindo nas nossas peças, nas nossas criações. Esse é um ponto que dá para fazer caminho de mesa, dá para fazer tapete, dá para fazer bolsa, dá para fazer vestuário. E em breve aqui no canal, deixa eu tirar o zoom, vai ter a aula completa dessa blusa que eu tô tecendo justamente com o ponto waffle. Deixa eu mostrar a frente então para vocês como que tá ficando. Aqui eu tô usando 2 fios diferentes e eu tô desenvolvendo então essa blusa que logo vai ter aula para vocês. Mas antes de aprender a tecer uma peça inteira, a gente tem que aprender a fazer as amostras e entender como que esses pontos funcionam. Então é isso. Se vocês quiserem também, me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu ensine o chale com o ponto waffle. Eu vou até colocar de novo aqui a foto dele no vídeo para vocês, que se vocês quiserem essa receita, eu ensino também. Porque daí, no caso, o chale, ele é feito de forma triangular, ou seja, vai ter aumentos no ponto waffle. Aqui nessa blusa não tem aumentos, eu tô trabalhando ela sem modelagem, então é só realmente os retângulos, né, das partes da blusa que eu tô fazendo e depois eu junto tudo igual um quebra-cabeça. Mas o chale, no caso, ele é feito de forma triangular. E se vocês quiserem, eu também gravo essa aula para vocês. Então, me contem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a gente se vê na próxima sexta-feira com mais aulas do projeto Biblioteca do Crochê. Um beijo e tchau, tchau! Tenham uma ótima semana!